Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Estamos já caminhando para a conclusão da leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. É o primeiro dos Evangelhos. Nós vamos ler o capítulo 26. Não vamos ler tudo porque é um capítulo muito longo. Então nós vamos dividir uma parte, leremos hoje e concluiremos a segunda parte amanhã. Nós vamos ler do versículo 1, capítulo 26, até o versículo 35, que tem as seguintes porções na leitura da Bíblia de Estudo de Genebra. Do versículo 1 até o versículo 5, o plano para tirar a vida de Jesus. Do versículo 6 ao 13, Jesus ungido em Betânia. Do 14 ao 16, o pacto da traição. Do 17 ao 19, os discípulos preparam a Páscoa. Do 20 ao 25, o traidor é indicado. Do 26 ao 30, a ceia do Senhor. E a parte que concluiremos a leitura para hoje, do 31 ao 35, Pedro é avisado. Leiamos essas porções, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do 1 ao 35. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora Jesus ungido em Betânia, a partir do versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Versículo 14, o pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, e abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E agora, dos versículos 31 ao 35, concluindo a leitura para hoje, Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então aqui são os eventos preliminares para que o Senhor seja entregue, traído por Judas, entregue aos soldados do sumo sacerdote. E outros desdobramentos ainda ocorrerão até o momento da crucificação. Fica esta parte para hoje.
Amanhã daremos continuidade, concluindo a leitura do capítulo 26, iniciando a partir do versículo 36. Que esta porção seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.